Agora vamos lá para a conversa, Vitor. Agora sim, eu já estava querendo me adiantar aqui. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, sócio da Tendências Consultoria, está aqui com a gente mais uma vez no Em Ponto. Muito obrigado por estar aqui com a gente, doutor Gustavo. Tinha-se uma expectativa de mais listas, mais produtos entrarem na lista de exceção, mas queria te ouvir de uma forma ampla. O que é que o senhor quer observar e o que é que o senhor acha que é importante da gente atentar a partir do tarifaço entrando em vigor? Quais que são as principais preocupações para a economia brasileira, doutor Gustavo? Bom dia. Bom dia. Evidentemente, existe um prejuízo muito grande para a economia brasileira, como foi mencionado aí nos números que vocês apresentaram, né? Mas, na realidade, quando a gente olha o PIB brasileiro como um todo, o efeito não é tão grande assim. Os efeitos piores são os setoriais, né? Há determinados setores que vão, de fato, ter problemas sérios e que o governo precisa, de alguma maneira, ajudar, né? Talvez redirecionando incentivos à exportação que estão para outros setores, para esses setores, enfim. Mas eu acho que é uma situação que o Brasil dá para conviver, é uma situação desagradável. Eu acho que nós temos que continuar brigando do ponto de vista diplomático com os Estados Unidos para buscarmos eliminar essas tarifas. Eu acredito que o melhor caminho para fazer isso é contar com a ajuda dos próprios importadores americanos, porque nós não estamos afetando apenas empregos aqui no Brasil com essa tarifa, né? Não só empregos brasileiros, mas empregos americanos também, né? Muitos que trabalham lá nos Estados Unidos na distribuição de café, de suco de laranja, enfim, de outros produtos estão sendo atingidos, né? Assim como são atingidos por outras tarifas do Trump. Por outro lado, o Trump também já demonstrou que ele vai e volta, né? Ele não se fixa assim em determinado número e fica ali parado. A questão é saber dos Estados Unidos o que eles querem, né? Afinal, se isso aí é simplesmente uma questão política ou se existe algum interesse econômico por trás disso, se dá para negociar, se não dá para negociar. Mas, evidentemente, é mais uma notícia ruim para o Brasil, que já vai sofrer, assim como todos os países do mundo, com uma redução do PIB, do crescimento mundial e com a redução do crescimento do comércio internacional, tudo isso em razão das tarifas do Trump, né? Doutor Gustavo, aqui Vitor Boiadinha falando com o senhor, muito bom dia. Eu queria aproveitar a sua experiência no Banco Central para ter a sua opinião com relação, o senhor falou aí dessa perspectiva de uma redução marginal na perspectiva de crescimento por conta desse tarifaço da economia no Brasil, mas eu queria saber o quanto que essa redução ela poderia, em tese, beneficiar também as políticas de juros no país ou não. O caso das exportações não entra nessa preocupação do Banco Central quando vai analisar o aquecimento econômico como um todo e discutir uma eventual redução na taxa de juros. E também queria saber o quanto que as políticas de contingenciamento, que devem ser anunciadas em breve, devem ser feitas com o cuidado para não prejudicar o fiscal e, em última instância, prejudicar aí a taxa que o Banco Central determina aí, estima para a economia, a taxa de juros, a taxa Selic, presidente? Bom, eu vou começar pela sua pergunta final. Eu acho que qualquer medida de auxílio a esses setores atingidos deve ser feito com recursos remanejados dentro do próprio orçamento, ou seja, não incorrer em gastos adicionais. O governo já está, vamos dizer, com um orçamento bastante acima daquilo que seria o desejável. O Brasil não conseguiu, infelizmente, fazer o seu ajuste fiscal e dificilmente o fará esse ano, né? Então, nós estamos numa situação ainda de bastante restrição fiscal, com uma pauta em negociação com o Congresso bastante
complicada, a situação política não é fácil, a gente viu pelas demonstrações aí de ontem, né? Então, vamos dizer, eu acho que precisa ter muito cuidado na questão fiscal. O importante, assim, com relação aos efeitos dessa política americana sobre o Brasil, como salientou o Banco Central na sua ata, né, na ata do último Copom, elas são, vamos dizer assim, um fator de maior incerteza na política monetária brasileira, porque a gente não conhece quais são os passos futuros do Trump, não sabe também como isso vai afetar a inflação nos Estados Unidos, né, porque essas políticas são inflacionárias nos Estados Unidos, elas fazem com que os preços nos Estados Unidos aumentem, é um choque de oferta. E aí quais são os reflexos disso sobre o Brasil, desse menor crescimento global, dessa maior inflação global, e além disso também os efeitos diretos aqui sobre a inflação brasileira. Então, a posição do Banco Central, correta a meu ver, é uma posição de expectativa e de ficar atento aí quais serão as consequências dessa política, vamos dizer, errática, né, do presidente americano. Eu acho que nenhum observador econômico e político consegue antecipar direito o que o Trump vai fazer, né, nem no Brasil e nem em qualquer outro país do mundo. Então eu acho que nós vivemos num mundo mais incerto, em que o Brasil tem que ser mais conservador, inclusive do ponto de vista das suas políticas macroeconômicas, principalmente a política fiscal, e enfim, usar a diplomacia de maneira inteligente para tentar mitigar, né, os efeitos diretos dessa política sobre o Brasil. Então, Gustavo, eu quero ouvi-lo um pouquinho mais sobre isso, aproveitando a pergunta do Vitor e um trecho da tua primeira resposta, quando eu te perguntei em relação à taxa de juros de 15%. Se eu citou a ata está ali, coloca o tarifaço ali como uma questão de incerteza, mas eu te pergunto sobre perspectiva. Na Faria Lima se estima que esses 15%, essa taxa de juros, pode cair entre o final deste ano e começo do ano que vem. O senhor me respondeu que a questão do tarifaço, e isso é um consenso entre vocês economistas, tem um potencial de diminuir a atividade econômica no mundo como um todo. Eu queria te perguntar como é que o senhor enxerga isso? Esses 15% que estão demonstrados na ata, que continuarão aí em vigor essa taxa de juros da nossa Selic, nesse patamar alto por bastante tempo. O senhor acha que isso tem espaço para cair no final desse ano, começo do ano que vem? O tarifaço pode acelerar isso ou não? Como é que o senhor enxerga essa questão? Bom, uma das consequências da política do Trump a nível global é o enfraquecimento do dólar, né? Se esse enfraquecimento ocorrer de maneira mais adicional e mais forte em relação ao real, se o real se valorizar, a gente pode ter aí um efeito positivo sobre a inflação brasileira, né? E eventualmente ajudar o Banco Central. Mas, por outro lado, o Bacen ele deixou claro na ata que a política monetária vai continuar no campo contracionista por um longo período de tempo, né? A minha interpretação em relação a essa frase é que dificilmente os juros cairão esse ano. Eu estimo, e nós lá na Tendências Consultoria, que isso deve ocorrer no segundo semestre do ano que vem. Quer dizer, o Banco Central deve começar a reduzir os juros apenas no ano que vem, e mesmo assim de uma maneira bastante lenta, né, cautelosa, em razão das incertezas do cenário, né? O senhor mencionou política errática, né, do governo norte-americano. A gente não sabe se essas tarifas vão ficar por aí mesmo, se vai haver tarifas adicionais, como já se prometeu, as tarifas para quem comercializa com a Rússia, e é o caso do Brasil, e também pode haver um cenário até mais otimista de redução das tarifas. Pela experiência de mercado, geralmente, se ficássemos
no que está hoje, essas tarifas para esses produtos, quanto tempo a gente começa a perceber os efeitos no mercado dos preços desses produtos e dos impactos nesses setores? Eu acho que os efeitos eles são bem imediatos, assim, porque você começa a ter falta ou excesso de produtos, né, em determinados mercados, e os efeitos começam a surgir de maneira mais ou menos rápida. Ao longo do tempo, esses efeitos podem ser reduzidos ou aumentados, né, dependendo da reação dos agentes econômicos. Por exemplo, o Brasil pode encontrar novos destinos para suas exportações, né, vamos dizer assim. Outros países que estão sendo taxados pelos Estados Unidos podem decidir exportar mais para o Brasil, inclusive com preços mais baixos, né? Também é outra faceta de toda essa política norte-americana. Nós podemos também aproveitar essa oportunidade, por exemplo, para estreitar laços com a União Europeia, né? Facilitando exportações para lá e importações de lá. Agora, é interessante salientar que você mencionou um risco que me parece o mais sério nesse momento, um dos mais sérios, que é esse da importação de combustíveis da Rússia. O Brasil depende muito desses combustíveis, notadamente do óleo diesel, né? Então, uma taxação, uma restrição a essas importações seria muito danosa para o Brasil, né, por essa dependência. Sem contar também as importações de fertilizantes que vêm da região ali da antiga União Soviética, né? Então, tudo isso são fatores que podem nos afetar nos próximos meses, né? Então, aproveitando, doutor Gustavo, só para a gente resumir, de uma certa forma, se o senhor me corrige se eu estiver enganado, o mercado já precificava, então, o dia 6 de agosto, porque não houve conversas, então, o que a gente pode ver aí no mercado, na abertura daqui para frente, não são grandes surpresas, mas muitas atenções voltadas ao futuro, com possibilidades de mais sanções, de mais efeitos das sanções contra a Rússia e com seus parceiros comerciais, e no caso o Brasil também, é isso? É isso, eu acho que esse é um dos fatores que vai merecer atenção, né? Obviamente, além desse, tem outros temas. Inclusive, por exemplo, o Trump pode até aumentar a lista de exceções para o Brasil, né? Eu não descarto que o café possa, em algum momento, entrar nessa lista. Então, assim, é uma coisa para viver a cada dia, né? Cada dia tem o seu momento, a sua notícia, e evidentemente os mercados vão estar muito voláteis, né? Por causa esse volume muito grande de novas informações, etc. Mas eu diria que o mundo entrou num período de maior incerteza, de menor crescimento e de maiores dificuldades para países emergentes como o Brasil. Não significa que o nosso país vai entrar em recessão, o Brasil ainda vai crescer esse ano. Eu acho que a inflação ainda vai estar numa trajetória de declínio, né? Estará na história de declínio, ainda longe da meta, mas vai cair. Ou seja, é um cenário que piorou para o Brasil, mas não representa, a meu ver, uma crise de graves proporções, pelo menos até agora. Claro que ninguém, como eu disse, tem aí o dom aí de prever o futuro, né? Certo. Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, sócio da Tendências Consultorias, falando com a gente aí, trazendo sua perspectiva nesse dia de início das tarifas dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Mais uma vez, muito obrigado, um bom dia para o senhor. Volte sempre aqui no Em Ponto. Obrigado a vocês e um bom dia a todos.